Olá pessoal do Reino Hacker, aqui quem fala é o Sinks. Bem-vindos ao novo módulo de Lógica de Programação, onde vamos aprender a lógica de programação programando. A lógica de programação é o primeiro passo para aquelas pessoas que desejam desenvolver programas, aplicativos e sistemas. Com ela, você pode definir uma sequência lógica a seguir para o desenvolvimento de uma aplicação em determinada linguagem. Podemos afirmar que o principal objetivo da lógica de programação é desenvolver em você o raciocínio lógico, fazendo com que você pense melhor ao buscar uma solução para determinado problema. Em programação, temos a necessidade de escolher a melhor forma de solucionar os problemas. Em lógica, você irá aprender aquilo que você poderá fazer ou não com qualquer linguagem de programação. A lógica te ensina a programar em uma linguagem simples e de fácil entendimento. Não é recomendável começar alguma linguagem de programação sem antes aprender a lógica de programação. Lógica é um requisito mínimo para aprender a programar. Na introdução, a gente vai ter lógica, sequência lógica, instruções, algoritmo, programas, após isso a conclusão. Lógica. Técnica de encadear pensamentos para atingir determinado objetivo. A lógica é muito utilizada em todas as áreas vinculadas aos computadores. Muitas das nossas tarefas diárias são uma sequência que obedece uma determinada ordem, tendo um estado inicial, passando por um período de determinado tempo finito. E nesse período geramos resultados esperados e definidos. Poderíamos classificar essas tarefas dentro de um algoritmo que utiliza o conceito da lógica formal para fazer com que o computador produza uma série sequencial. Passos executados até atingir um objetivo ou solução de um problema. A sequência lógica são os passos que devemos seguir para encontrar uma solução para aquilo que queremos construir, conquistar ou até mesmo para solucionar problemas encontrados no código. Instruções. Na linguagem comum, instrução podemos entender como um conjunto de regras ou normas definidas para a realização ou emprego de algo. Já em informática, instrução é a informação que indica a um computador uma ação elementar a ser executada. Assim como o ser humano, computadores precisam receber instruções sobre o que eles devem fazer para realizar determinada tarefa. Portanto, as instruções na lógica de programação nada mais é do que uma informação elementar que indica qual ação o computador deve executar. É importante ressaltar que uma ordem ou informação isolada não permite realizar o processo por completo, portanto é necessário um conjunto de instruções colocadas em ordem sequencial lógica. Por exemplo, se a gente quiser comer uma omelete, a gente precisa colocar em prática uma série de instruções, como por exemplo, pegar os ovos, quebrar os ovos, salgar os ovos, bater os ovos, colocar óleo na frigideira, fritar os ovos e etc. Bom, é evidente que essas instruções têm que ser executadas em uma ordem adequada. Se a gente bater os ovos sem antes a gente quebrar eles, não vai dar certo. Então, se você faz isso, significa que você é um retardado. Então, para que a gente obtenha um resultado e com sentido, precisamos colocar em prática o conjunto de todas as instruções na ordem correta. Resumindo, instruções são um conjunto de regras definidas para a realização de algo. Em informática, é o que indica a um computador uma ação de executar. Algoritmo. Uma sequência de instruções ordenadas que levam à resolução de uma determinada tarefa ou problema. Formalmente, algoritmo é uma sequência finita de passos que levam à execução de uma tarefa. Podemos pensar em algoritmo como uma receita, uma sequência de instruções que dão cabo de uma meta específica. Essas tarefas não podem ser redundantes nem mesmo subjetivas, devem ser claras e precisas. Como exemplo de algoritmo, a gente tem a operação básica de números reais, decimais, adição, multiplicação, divisão e subtração. Outro exemplo muito mais simples que a gente pode descrever por sequência lógica seria o de tomar uma latinha de refrigerante. Por exemplo, primeiramente a gente vai pegar a latinha de refrigerante, a gente vai abrir através do lacre, depois a gente vai beber o refrigerante e depois de beber a gente vai jogar a latinha no lixo. Bom, praticando o algoritmo. Um homem está em uma das margens do rio com um lobo, uma ovelha e uma couve. O senhor precisa atravessar o rio em um barquinho que só comporta um item além dele próprio. Lembrando que o lobo devora a ovelha se os dois ficarem sozinhos, e a ovelha come a couve se ficar sozinho com ela.
Então é uma sequência lógica, é um joguinho bem simples e bem fácil que a gente tem que fazer literalmente uma resolução. Eu já tenho a resolução do jogo, mas a gente vai entrar aqui no joguinho e eu vou explicar mais ou menos pra vocês como é que ele funciona. Estamos aqui, lobo, carneiro e repolho. Eu modifiquei por ovelha, mas isso não importa. É uma ovelha de chifre. Bom, instruções. Clique para transferir o lobo, a ovelha e o repolho para a margem oposta. Observe quando você não está por perto, o lobo vai comer a ovelha e a ovelha vai consumir o repolho. A dúvida é carneiro ou ovelha? Foi mal interromper aqui, mas eu percebi esse detalhe na edição, eu não tinha percebido na umidade de conta na hora, mas no início diz carneiro e depois diz ovelha. Eu acho que esse programa tá meio maluco, mas é isso. Continue com o vídeo aí e aproveitem. Bom, a gente vai fazer isso, ó. Vamos levar o repolho pro outro lado. O lobo vai comer a ovelha. E se a gente botar o lobo pro outro lado, a ovelha vai comer o repolho. Então o que, que a gente pode fazer? A gente tem que ser bastante lógico nessa região. Vamos jogar de novo. O que, que a gente tem que fazer? Pra ovelha não comer o repolho e pro lobo não comer a ovelha. Bom, o lobo, como ele não come repolho, vamos atravessar com a ovelha. Bom, se a gente atravessar agora com o lobo e deixar ela do outro lado e voltar com a ovelha, o lobo não comeu ela e ela não comeu o repolho. Agora a gente pode atravessar o repolho, deixar do lado do lobo, que o lobo não vai comer, e depois pegar a ovelha e levar a ovelha até lá. Ou carne, tanto faz. Bom, você ganhou. Aqui tem um tempo. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês utilizar esse jogo. Eu consegui resolver de outra forma. E para vocês que realmente estão prestando atenção no curso, eu quero que depois me marquem lá no grupo de Telegram e me falam qual foi a resolução. Nessa mesma forma que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, aqui ó, aqui tá a resolução do algoritmo, e eu quero que vocês depois façam da mesma forma que eu fiz aqui, do 1 até o 7, só que de outra forma. Quero ver se vocês estão prestando atenção realmente nas aulas. É um algoritmo bem simples de resolver, não precisa pensar muito, e é uma lógica muito boa para vocês aprenderem e entender mais ou menos como é que funciona a programação. Programas. Programas são algoritmos escritos numa linguagem de computador, sejam elas Pascal, C, C Sharp, C++, Java, PHP, Python, Perl, Ruby e entre outros, obviamente. Esses algoritmos são interpretados e executados por uma máquina, no caso o computador. Simples assim. Todos estamos acostumados a trabalhar diariamente com diversos programas em nossos computadores e celular. Bom, chegamos à conclusão. É claro que daria computadores aos meus filhos, mas antes terão livros. Bom, eu coloquei essa frase do Bill Gates para representar a importância de começar os estudos pelos primórdios, pelos conceitos e não pulando partes. Não queiram começar lá de cima. Então, para vocês começarem a dar os seus primeiros passos, tenham em mente esses conceitos. E se for preciso, releia e veja tal conteúdo diversas vezes. Quando você estiver começando a colocar a mão nos códigos, todos esses conceitos vão ter que estar fixados nas suas memórias. Então, toda essa introdução, toda a lógica de programação tem que estar fixada na cabeça de vocês, tipo, pô, pra vocês olhar e pensar, pô, o que eu aprendi lá na lógica? Aprendi tal coisa. Então, pô, isso tem que estar realmente fixado. Então é isso aí, galera. Fique com essa aula aí e até a próxima.